Boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos. O nosso tema de estudo hoje será a justiça divina, lei de causa e efeito. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do tema Bem-aventurados os aflitos, bem como estudaremos no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Lei Divina. Para entendermos bem esse tema, nós temos que utilizar dois critérios. O primeiro é que Deus, na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, tem vários atributos de Deus, que Deus é único, justo e bom. O segundo critério é a dualidade. O que seria a dualidade? A dualidade nada mais é do que a noite e o dia, o bem e o mal, e o que está previsto no nosso tema, ação e reação. Nós temos dois irmãos que sempre viviam brigando, e um querendo ser melhor que o outro, e o nome desses dois irmãos é livre-arbítrio. O livre, por ser livre, vivia sempre arbítrio. E o arbítrio sempre com aquela vontade. E os dois sempre combinaram, nós vamos fazer qualquer dia desse um rally, disputar quem vai ser melhor, né? E o ponto de partida seria a evolução e o ponto de chegada a salvação. Ah, tá bom, cada um mais esperto que o outro. Não, mas cada um vai levar um GPS. Aí, combinaram e foram fazer essa viagem. Fizeram a viagem e, de repente, foram analisar o GPS. Analisando o GPS, a gravação do livre, estava lá. Olha, a 20 metros, vira à esquerda. Você está entrando na rua da perdição. A 300 metros, pega a esquerda. A rota está errada, reprograma a sua rota. E o livro continuando, pega o caminho da preguiça. Ah, 1000 metros, retorna, refaz a sua rota. E ele continua no caminho do egoísmo. E o GPS reprograma a sua rota, o caminho está errado. E ele continua e acaba chegando não na salvação, mas na perdição. Analisando o GPS do arbítrio, chegamos a essa análise. Ele pegou, saiu. A 200 metros pega a rua da caridade. A 300 metros, a rua da bondade, da misericórdia, da piedade, do amor, da fraternidade. A mais 500 metros, você pegará a rua da paz e da prosperidade. A 200 metros, você vai chegar na rua ou do destino, a salvação. O que queremos dizer isso? É que cada um programa a sua rota na vida. Então, quando nós programamos a nossa rota para o bem, a gente busca alcançar o melhor. Quando nós programamos a rota, dentro dessa jornada evolutiva, programamos a nossa rota e utilizamos os caminhos diversos, realmente a gente vai chegar no caminho que é o mal, da perdição. Outro exemplo que usaremos agora é um ditado que diz o seguinte: a flecha solta do mal, em todo o campo da vida, segue a lei natural e retorna ao ponto da partida. O que queremos dizer com isso? Se nós desejamos o mal para alguém, esse mal vai seguir o caminho, seguir a lei natural, a justiça divina, e retornará ao ponto de partida. Vai retornar para quem? Quem desejou o mal. Aquele que calunia, né? Que só quer o mal para o próximo. É a lei de ação e reação que nós vamos ver aqui.
Então, se eu programo e atiro a minha flecha com amor, fraternidade, ela vai seguir o campo da vida, a lei natural, e vai retornar ao ponto de partida com amor, fraternidade e piedade para com o próximo. O nosso tema, por incrível que pareça, a justiça divina, corresponde a 75% das circunstâncias e dos atos que ocorrem em nosso planeta Terra. E a justiça terrena, que é a justiça dos homens, 25% só. Muito pouco, né? Mas que a justiça divina trará muitas provações. Justiça terrena. Quais são as características da justiça terrena? Tem que haver historização do ato. Não basta só pensar, tem que historizar. Então, se eu quero praticar um homicídio, eu tenho que, de repente, comprar uma arma e historizar. Comprando uma arma, eu vou, de repente, responder por um crime, porte legal de arma, mas se eu vou praticar um homicídio, exteriorizar até puxar o gatilho. Pode caracterizar ou não a tentativa ou a consumação do crime. Tem que haver a previsão legal, onde está previsto a questão do crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. A conduta tem que ser dolosa, culposa ou omissiva. A dolosa, quando eu quero praticar o ato. A culposa, quando ocorre por negligência, imperícia e imprudência. E a omissiva é deixar de fazer alguma coisa. Outra característica, aceita a reparação em alguns casos. É claro que não vai aceitar a reparação com relação a tirar a vida do indivíduo. Como é que eu vou reparar, trazer a vida do cidadão de volta? Da vítima? Não tem jeito. Mas, de repente, num crime de dano, eu danifico o bem de alguém, eu reparando, pagando o conserto, pode haver, em alguns casos, atenuação da pena diante da justiça terrena. O caráter punitivo, reclusivo e detentivo. No caso do exemplo do homicídio, normalmente é uma pena de reclusão, de detenção pelo crime praticado. Outro caráter é que é mutável. A título de exemplo, até 2005 nós tínhamos o crime de adultério. Deixou de ser crime. Recentemente o STF também descriminalizou o uso de entorpecente. Mutável, mudou. O que era crime não é mais. Característica da justiça divina. Não há necessidade de exteriorização do ato. Ou seja, só de pensar, de praticar o mal, nós já estamos tipificando a conduta dentro da justiça divina, mesmo sem exteriorização. Responderá por qualquer conduta, seja ela, não precisa ser culposa ou dolosa, qualquer conduta, ou omissiva. O caráter educativo e aperfeiçoativo. Não busca punir, recluir, é aperfeiçoação, aperfeiçoamento do indivíduo na prática do ato, em busca da evolução. A justiça divina não tem esse caráter punitivo igual à justiça dos homens, mas o caráter educativo e aperfeiçoativo. Sempre aceita o arrependimento e reparação. Vamos utilizar aqui de exemplo. Praticou homicídio, vai cumprir uma pena? Justiça dos homens. A justiça divina, a partir do momento em que ele aceita, tem um remorso. A diferença entre o remorso é que ele não vai continuar praticando, mas o arrependimento é que ele não vai praticar mais. Se dali para frente ele cumpre a pena da justiça dos homens e sai e muda a vida dele, o caráter do arrependimento. Nova vida, novos destinos. Imutável. Por que é imutável? Porque na justiça terrena, na justiça dos homens, mudou-se, igual eu citei, o crime de adultério e o uso de entorpecente, deixaram de ser crimes. E, mesmo assim, vamos buscar o adultério?
Nós estamos lá onde está o adultério na justiça divina. Os 10 mandamentos. Não praticar o adultério. Onde está com relação ao uso de entorpecente? Vício na justiça divina. Por isso que a justiça divina é imutável. Voltando, o nosso tema é justiça divina, lei de ação e reação. Nós vamos buscar que a culpa aqui ela é genérica. O que seria a culpa na justiça divina? Fuga ou desvio do dever. Nós estamos sempre fugindo do nosso dever, no cumprimento da lei divina, da lei moral e espiritual. O que seria o dever? Submissão à lei divina, o cumprimento à lei divina. Aí depois vem o arrependimento e o remorso. A culpa é genérica. Fuga e desvio de dever. Causa e efeito do Livro dos Espíritos. Das leis morais. Aí vem a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem. Na consciência. Mas se está na consciência, para que publicar? Foi publicada, aí vem a pergunta 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Lembrada sempre da lei divina que está na consciência de cada um de nós, pelos atos praticados. Nós, quando desencarnamos, temos a preocupação, vou desencarnar. Antigamente, quando eu era criança, mesmo lembrava, né, que instruções que eu recebia, é que vamos desencarnar, nós vamos ser recebidos por um Deus sentado no trono, barbudo. Não vai nos receber, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para a esquerda, você vai para a direita. Não existe nada disso. Quando desencarnarmos, vamos utilizar a título de exemplo, é como se fosse um acidente aeroviário. Quando acontece o acidente com o avião, os socorristas vão primeiro buscar sobreviventes. E depois, para saber qual foi a causa do acidente, eles vão procurar o quê? A caixa preta. Normalmente, a gente fala de caixa preta, mas normalmente, a grande maioria é vermelha. Mas o que seria essa caixa preta? A consciência. Quando desencarnarmos, vai abrir a caixa preta, que é a nossa consciência, como se fosse passar num telão um filme descrevendo todos os nossos atos, e nós veremos o que fizemos de certo e errado para melhorar dentro dessa escala evolutiva. O livro Céu e Inferno, no capítulo 7, retrata as penas futuras segundo o Espiritismo. Ou seja, o céu e o inferno é a justiça divina do Espiritismo. Nós vamos aqui ler o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, portanto, mediante a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei no que toca ao futuro da alma, deduzidas as observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Gente, são 33 pontos. Mas nosso tema é justiça divina, nós vamos ficar no 16º, que é o arrependimento, é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas não basta, sendo necessária ainda a expiação e a reparação. A título de exemplo, nós vamos resumir a história de Saulo de Tarso, que é do livro Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vamos resumir, que a história é bem longa.
Saulo era o doutor da lei, que cobiçava o cargo de rabino e era treinado por o famoso rabino Gamaliel. Nesse interim, e buscando alcançar esse cargo, ele começa a perseguir os cristãos. E por incrível que pareça, ele se apaixona por uma cristã, Abigail. Como chegou a Abigail? Porque durante suas jornadas, Abigail vivia numa cidade próxima de Jerusalém, cidade de Jobe, e era uma jovem que tinha perdido o pai, que foi assassinado pelos romanos, e o seu irmão, Gesiel, que havia sido pego como escravo e colocado nas galés. E Gesiel foi para as galés, e durante lá, a galé romana, ele era inteligente, já sabia muito, estudioso, sabia muito sobre o judaísmo. Um jovem romano, Sérgio Paulo, contrai uma doença e ele foi cuidar. O centurião pegou, olha, vai cuidar de Sérgio Paulo. Sérgio Paulo sara da doença, mas Gesiel contamina-se. E normalmente, antigamente, nós vamos jogar ele no mar. E o Sérgio Paulo, não. Colocou ele numa barcaça, deu uma bolsa de dinheiro e ele foi e chegou na praia da Galileia, onde foi assaltado, levado o dinheiro dele, já doente, ele simplesmente pediu, me leva para alguém do caminho. Eles levaram, indicaram o nome, simplesmente pediu e ele foi para a casa do caminho. E Saulo continuava, né? As perseguições, ele frequentava a casa do caminho, que era administrada por Simão Pedro, por Tiago. Insistentemente visitava a sua noiva, Jobe, e ela sempre cobrava: Saulo, eu queria saber onde estava o meu irmão. Eu queria saber onde estava Gesiel. Eu vou descobrir, eu vou saber onde está. Mas ninguém sabia do destino de Gesiel. Gesiel continua seus estudos depois de recuperar da doença, vai para a casa do caminho e começa a aprender todo o ensinamento do Cristo com Simão Pedro, com Tiago, estudioso, começa a fazer algumas curas, começa a frequentar a sinagoga e repercutiu. Em Jerusalém. E Saulo, tomando conhecimento, olha, nós temos que tomar cuidado, foi até o Sinésio, falou com os rabinos, nós temos que tomar cuidado porque o cristianismo está crescendo. E existe um tal de Saulo aí muito perigoso. E ele vai visitar a casa do caminho, vê uma casa lá só de humilde, de estropiados, crianças doentes. A princípio não viu nada demais. Mas diante do tratamento aos pobres, os estropiados, e do crescimento, Saulo resolve prender Gesiel, que nem sabia que era seu cunhado. Porque quando Gesiel foi solto da galé, Sérgio Paulo diz: mude de nome, senão eu teria que responder por crime por ter liberado o escravo. Ele passou então a usar o nome de Estevão. Então, Estevão foi preso, que era Gesiel, foi levado ao Sinédrio, julgado, e já estava aguardando a sua noiva para que acompanhasse o julgamento. Ela foi assistindo o julgamento, ele toda apetrechada, assanguentada, ela olhou assim, de relance, e falou: Saulo, é o meu irmão Gesiel? Não, é o Estevão.
O nome dele é Estevão. Aí já quase desfalecendo, eles conseguiram levar para um compartimento. E ela falou, Jesus, oh, Abigail, minha irmã querida, esse é o meu noivo Saulo, eu sei quem é. Aí ele fala para Abigail, siga seus passos, continua com seu noivo. E desfaleceu. Diante do fato em que Saulo cobiçava o cargo de rabino, não poderia continuar com a cristã, e quanto mais uma irmã de um cristão. E acabou o noivado e pediu que ela retornasse à sua casa, porque desde a morte do seu pai, ela estava morando com um casal, que era Ruth e Zacarias, na cidade de Jó. Ela simplesmente pediu que pudesse levar o corpo do seu irmão. Foi concedido. E Saulo continuou por 8 meses perseguir os cristãos. Passando certo dia, saudade de sua amada, foi visitá-la. Chegando, como ele soube que ela não havia contado nada para os seus pais adotivos, resolveu retomar o noivado. Mas ela já estava debilitada, pegou uma doença e passou pouco tempo, desencarnou. E Saulo, sabendo que ela havia recebido instruções do cristianismo através de Ananias, disse, esse Cristo, esses cristãos só vivem perseguindo. Resolveu então conversar com Sinédrio, onde foi autorizado, e tomou conhecimento que Ananias estava na cidade de Damasco. Pegou 3 ajudantes, os camelos, e saiu em direção a Damasco. Já chegando perto da cidade, uma luz tão forte bateu nos seus olhos, uma luz bem incandescente, que praticamente ele caiu já cego do camelo. E Jesus disse, daquela luz surgiu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és vós, Senhor? Quem é vós? Jesus responde, sou Jesus. Jesus, o que eu posso fazer? Jesus o instruiu. Você vai ficar no hospedadinho na cidade de Damasco, que eu mandarei alguém para tratá-lo. Ele dispensou os 2 ajudantes e foi só um para a hospedaria. Passaram os 3 dias, quem que vai atendê-lo? Ananias. Ananias vai à hospedaria, o cura da cegueira, começa a dar instruções do cristianismo para ele. E a certo ponto, ele já sonhava com Abigail e do seu cunhado Gigiel, um arrependimento. Ele, começa a estudar e a pregar o cristianismo. Inclusive, ele resolve ir até uma sinagoga em Damasco, encontra-se com seu amigo, mas ele não recebe. Ele diz, contando a história, não acreditou em nada e não recebe mais como amigo e é desprezado. Diante disso, ele resolve ir até a Casa do Caminho, em Jerusalém, e pede para ser recebido por Simão Pedro. E, ao chegar, é anunciado, e Simão Pedro vai ver, é o nosso algoz, não pode, na hora pro dia, do dia para a noite ter mudado. E eles vão entrar e falam assim, você fica na hospedaria, que depois eu mandarei alguém. Os apóstolos e todos os ajudantes da Casa do Caminho se reuniram e resolveram, Barnabé, você foi escolhido para conversar com Saulo.
Barnabé foi lá, conversou, olha, nós não vamos receber, infelizmente, você continuou seus estudos. Ele falou, não, tudo bem, eu vou voltar para a minha cidade, de Tarso, visitar meu pai e continuar estudando, qualquer coisa estarei por lá. Ele foi, chegou em Tarso, não foi recebido por pai. O pai simplesmente mandou um ajudante entregar uma bolsa de dinheiro, ele pegou esse dinheiro, montou um tear, que ele aprendeu a fazer tapetes e tudo, e ficou ali por mais de 3 meses. E quem aparece lá de repente? Barnabé. E Barnabé diz para ele, olha, eu recebi uma missão, vou ter que ir para a minha cidade natal de Antioquia, para nós pegarmos e montarmos igreja naquela cidade. Recebeu, aceitou o convite e foram. Mas no caminho a Antioquia, eles passaram na cidade de Neóftatas. E quem estava como governador da cidade? Sérgio Paulo, que já é aquele jovem que estava na galera e foi curado por Gesiel. E Sérgio Paulo já estava com outra doença, aonde foi a primeira cura de Saulo. Curou-se Sérgio Paulo. Diante dessa cura, Sérgio Paulo começou a ajudar, eles montaram a igreja, já estava bem evoluindo já as igrejas, e de repente Barnabé, nós vamos ter que ir para outra cidade. Eles vão para essa cidade, quando chega lá, começam a montar, agitar, mais uma jovem apaixona por Saulo, e todos os moradores tomam conhecimento, começaram a segui-lo, apedrejar, ele foi até jogado no lixão como pai morto, e saíram, Barnabé contrário desse, mas saíram da cidade e voltaram para Antioquia. Quando chegaram na Antioquia, na sinagoga, já falaram que tinha um mandado de prisão para ele. E ele, como era doutor da lei, pediu o mandato, mas como não havia, não apresentado, mas aí aparece o espírito de Estevão dizendo, você tem que fugir daí, senão você vai ser preso. Aí quando resolve, ele sai com o tempo, volta, mas acaba sendo preso. Fica preso, fica pregando o evangelho, estudando. E, de repente, o julgamento, ele falou, ele alegou, que nasceu na cidade de Tarso, que tinha dupla cidadania, que ele também era cidadão romano. Aí foi, levaram, aceitaram que ele fosse levado para Roma, ele foi levado numa galera para Roma, chegando em Roma, na época o governador, salvo engano, é Nero, pediu que aguardasse, e nesse inteirinho ele vai e cura um romano muito importante, que deixa lá em liberdade, e cuidando, e ele aguardando o julgamento. Nesse inteirinho ele sai e acaba sendo assassinado, desencarna. Dentro da pergunta que nós fizemos, do item lá, do céu e inferno, na passagem do arrependimento, a expiação e a reparação. A história de Saulo diz, a partir do momento em que ele arrependeu pelo mal que fez a sua amada Abigail, depois que tomou conhecimento de Gigel, era o seu cunhado, e a expiação que ele passou, foi preso, né? Ele foi julgado, passou pelas mesmas situações de suas vítimas. E a reparação, que ele começa a curar, a praticar o cristianismo. É um exemplo dessa passagem do Código Penal da Lei Divina. Casa do Caminho, Simão Pedro. Simão Pedro teve duas situações interessantíssimas.
A primeira dela, na casa do caminho, Jesus, eu não sei o que fazer. E Jesus aparece para ele. Mas o que foi, Simão? Jesus, eu não sei. Desde o seu desencarne eu estou perdido. Jesus simplesmente diz para ele a primeira. Olha, ontem mesmo eu mandei 3 dos meus irmãos. Uma pervertida sexual, um leproso e um mendigo. Você sequer, Simão, abriu a porta para eles. Sequer o recebeu. A outra passagem, Simão vai até o Sinésio e acaba de presenciar a mesma perseguição que houve Estevão, ou seja, foi apedrejado, foi humilhado, também passou Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Foi apedrejado, foi humilhado e assassinado. Diante dessa situação, ele chegou desesperado na casa, Simão Pedro chegou desesperado na casa do caminho, se ajoelha, aqui nós temos em cima Tiago, e embaixo aí ele chega na casa do caminho e se ajoelha pedindo, Jesus, Jesus, me oriente, por favor. Jesus aparece para ele, a segunda aparição, na casa do caminho, e ele, Jesus, mas tanto sofrimento, tanto assassinato, tanta humilhação. Jesus, eu não te falei, Simão, que cada um deve carregar a sua cruz? Mas ele disse, não, Jesus, eu não falo de carregar a cruz, mas eu falo, não bastasse o apedrejamento, os assassinatos, e ainda somos perseguidos e caluniados por Jorebe, Amelave, Joaquim e Amós. Jesus disse para ele, tenha calma, todos vão viver, todos vão passar pela lei de causa e efeito. E Herodes, Jesus, Antípater, o rei vil, que nos manda assassinar e nos perseguir, alegando que não somos seguidores do cristianismo, Jesus responde para ele, quem fere durante a lei também será ferido, Simão Pedro. Tenha paciência. Aqui nós vamos passar o filme, um trechinho do nosso lar, que retrata a lei de ação e reação. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo o sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias.
Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Bom, esse trechinho retrata, né, o desencarno de André Luiz e recebido pelo enfermeiro Lises e por Clarence. E eles explicam do suicídio inconsciente. A gente acha que todo suicídio é pegar uma arma, tirar na cabeça, se enforcar. Não é nesse sentido. Também existe a questão dos excessos dos vícios, né? Da gula, da alimentação, do álcool, que leva a muitos desencarnos. E dentro da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, todos nós responderemos pelos nossos atos. Eu fiz um poeminha para encerrar o tema de hoje, que é alertai-vos. Quando personificamos, traçamos a nossa rota. O bem nos leva ao destino programado. O mal anda na contramão. Cuidado para não perder a direção. Reconcilie-se o quanto antes com seu irmão, mesmo que não tenha causado a confusão. O perdão é o bálsamo do cristão. Jesus o fez com coração. E você, meu irmão, vai esperar outra reencarnação? Nunca é tarde para se arrepender das condutas que a nossa consciência nos repreender. O remorso e a expiação são os caminhos para a solução. Para completar a missão, façamos o quanto antes a reparação. Magno Mon. Boa noite e que a paz de Jesus esteja com todos.